Como é que vocês estão? Boa noite, teacher. Boa noite. Gente, então vamos embora, né, para a monitoria. Carol me disse que falou de enzimas com vocês na última aula. Aí foi bom que, assim, hoje, igual prometi semana passada, eu fiz uma lista só de gráfico. Tem uma questão só na lista que não tem gráfico. Vocês vão amar. Vou até projetar ela aqui para vocês. Hoje vocês vão ver, gente. Quem está com dificuldade em gráfico vai ver que hoje essa dificuldade vai acabar. A gente vai discutir bastante. Olha só. Vou começar aqui com a primeira questão, hein? Vocês estão com dúvida, gente, nessa matéria? Vocês estão achando de boa? Como é que tá? Então me conta aí rapidinho. Ó, então vamos começar, gente. Tem esse primeiro gráfico, essa primeira questão aqui, que as alternativas já são gráficos, né? Ela fala assim: mantendo-se constante a concentração de uma enzima de célula humana, o efeito da temperatura sobre a velocidade da reação é mais representado pelo gráfico. Então, tem nas alternativas aqui vários gráficos e ele quer que você fale qual que seria um gráfico, né, que poderia representar o efeito, né, da temperatura sobre a velocidade de reação. O que vocês acham, gente? Ou se vocês tiverem dificuldade para interpretar o gráfico, pode me falar também. Um tempinho de pensarem. Como seria feita a interpretação desse gráfico? Oi, eu não te escutei. Pode repetir, por favor? Como seria a interpretação? Boa, olha só. Esse gráfico aqui, o que ele mostra? No eixo Y, né, que é o eixo vertical, está falando da velocidade de reação. E no eixo X, está falando a temperatura. Então, todas as linhas que variarem aqui, elas vão falar o que está acontecendo em determinada temperatura e o que acontece com a velocidade de reação. Então, por exemplo, olha só, vou começar com essa letra A aqui. O que a letra A me fala? Toda vez, qualquer gráfico que vocês forem olhar, gente, vocês vão lá na reta, né? Então, no caso aqui é uma reta, no caso aqui não é uma reta. Né? Vocês vão escolher um ponto que está indicado. Então, essa reta aqui tem muitos pontos, né? Eu posso escolher qualquer um. Aí, olha só, o que ela me fala? Ela me fala que escolhi esse ponto. Deixa eu tentar pegar uma coisa aqui para eu escrever. Olha só, vou pegar esse ponto aqui. Não, ficou muito pequenininho. Ó, esse ponto aqui. Se eu pegar esse ponto aqui, olha só. Tem uma velocidade de reação, que aqui não está indicado com valores, né? Mas, assim, não precisa. Nesse caso, não precisa, vocês vão ver por quê. Tem uma velocidade de reação, então vamos supor que é x essa velocidade de reação. E tem aqui uma temperatura 20 graus, né? Isso significa que quando tem 20 graus, a velocidade de reação é essa. Aí você escolher outro ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui. Um pouquinho saindo do 40, né? Tá tipo no 43, assim. O que acontece? O que isso aqui tá me falando? Tá me falando que quando eu tiver 43 graus, então eu sempre subo aqui, né? Quando eu tiver 43 graus, a velocidade de reação vai ser essa aqui. O que está me mostrando? Que a velocidade de reação vai ser a mesma em 20 e em 40 graus. Vai ser exatamente a mesma, porque essa reta ela não mexeu assim. Né? Se ela não mexeu assim, né? Se ela ficou
constante ali no eixo Y, né? Ela não variou verticalmente, isso significa que a gente tem a velocidade de reação não muda. Deu para entender o gráfico? Esse gráfico aqui, o primeiro? Deu. Deu? Então tá, que bom. Olha só, aí, por exemplo, vou pegar esse gráfico D aqui. O que esse gráfico D me fala? Ele me fala aqui, né? Quando eu tô no ponto, aqui deve ser tipo 5, né? No 5, quando eu tenho 5 graus Celsius, a minha velocidade de reação é essa aqui. Quando eu tenho 20 graus Celsius, tá vendo que a minha velocidade de reação aumentou? Porque tá subindo, né? Antes ela parava aqui, agora ela para aqui em cima, mais um pouquinho em cima. E aí isso vai seguindo, olha só. Pro 40, também aumentou. Ela vai ficar mais em cima. Aí quando chegar aqui no 60, olha que legal. Depois que ela chegou no 60, ela sobe muito. Então, o que esse gráfico está me falando? Esse gráfico falou assim, olha, ela aumenta, né? Entre 20 e 60 graus, ela aumenta quanto a velocidade... Enquanto a temperatura aumenta, a velocidade de reação aumenta. Mas quando chega no 60, ela dá um pulo. Então, ela aumenta muito mais. Porque vocês estão vendo que a reta, ela estava assim. Ela faz assim, depois dos 60. Deu para perceber? Ela inclina muito mais, né? Ela não é constante, igual, por exemplo, essa aqui da letra C. Não é constante. Então, isso significa que a velocidade de reação vai aumentar muito depois dos 60. Aí, olha só, vamos ver aqui a letra B. A letra B foi que muitos de vocês me mandaram aqui, né, no chat. Olha que legal, gente. A letra B, o que ela mostra? Ela mostra que aqui, né, você tem uma determinada velocidade de reação, né, aqui no 5, que essa velocidade de reação, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até um ponto que ela chega no seu ponto máximo. Tá vendo que tem um pico, né, aqui em cima no gráfico. Então, ela chega aqui, esse é o ponto máximo, né? E aí, depois, ela vai começar. Então, se a temperatura continuar aumentando, continuar aumentando, continuar aumentando, o que ela vai fazer? Ela vai decrescer. Então, a velocidade de reação vai começar a diminuir, ela vai ficando mais devagar, mais devagar, mais devagar. Então, ela sobe para depois subir. Sobe para depois descer. Sobe para depois subir não dá, né? Deu para entender? Sim. Sim? E aí é por isso, né, gente, que Ela tinha passado um gráfico parecido, porque ela falou da naturação. Aí ela passou o gráfico, aí bate o olho, eu lembrei. Do trem do gráfico lá, que ela falou que se, tipo assim, se tiver pouca temperatura, não ativa. E aí ela falou da temperatura ótima lá. Que aí, tipo assim, que é o pico. Ela falou que o ótimo é sempre o pico. E aí, vamos supor, se passar, ela pode desnaturar, que é proteína. Exatamente. E era exatamente isso, então, que eu falo com vocês. Então, você já falou muito bem, Bela. Esse pico vai ser o ponto ótimo, vai ser o ponto que ela funciona com maior eficiência. Então, essa enzima aqui, olha, isso aqui está em torno dos 30 graus, né? O pico, olha só. Se ele está em torno dos 30 graus, significa que quando está a 30 graus é a temperatura ótima. E essa enzima, ela está funcionando assim, perfeitamente ela está seu máximo rendimento, né? Está funcionando muito bem. A melhor temperatura para ela agir é aquela. Beleza? Beleza. Carol tinha me perguntado sobre gráfico. Deu para entender essa questão? O gráfico? Professora, me explica o gráfico B? Eu não entendi esse B, não. O B, te explico. Olha só, Cláudia. Quando você tá... O que está acontecendo aqui?
significa que aqui você tem uma... Aqui você não sabe o que está acontecendo, né? Então, a gente supõe até aqui que nem tem atividade, né? Até aqui, porque nem está representado. Mas o que está mostrando? Que à medida que a temperatura vai aumentando, então aqui, ó, a temperatura está aqui em 5, né? Que aí vai ser quando ela começar, a velocidade de reação começar a aumentar. A partir dos 5 graus, a temperatura vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Olha só, essa linha aqui, ó, como ela está subindo, toda vez que essa linha ela variar, vocês devem ter visto isso lá nas aulas de matemática, né? Toda vez que essa linha no gráfico ela variar para cima e para baixo, significa que alguma coisa aqui está mexendo. Toda vez que essa linha variar de um lado para o outro, significa que alguma coisa aqui embaixo, no eixo X, está mexendo. Então, olha só, se ela está subindo, descendo, a gente vai ver só o que ela está fazendo, né? O que está acontecendo aqui com essa parte do gráfico, no caso, é a velocidade de reação, à medida que a temperatura vai aumentando, porque, né, a gente está vendo da esquerda para a direita. Então, olha só, essa linha vai subindo, 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 significa que a temperatura está aumentando. Significa que a temperatura está aumentando? Não, gente, desculpa. Significa que à medida que a temperatura está aumentando, a velocidade da reação está aumentando. Isso deu para entender? Aqui? Deu. Aí, o que esse gráfico me falou? A gente não sabia se ele era o certo ainda, né? Por isso que a gente está interpretando ele. O que ele me falou? Ele falou assim, olha, chega um momento que a linha para de subir. Se a linha para de subir, o que para de acontecer? A velocidade começa a cair. Ó, se a linha para de subir, a velocidade para de aumentar, né? Ela ainda não, a linha não começou a descer, então a velocidade não começou a cair. Mas é justamente isso que vai acontecer agora, né? No momento que toda vez que a linha não está subindo, significa que aquela coisa que está ali no eixo Y também não está mexendo, né? Então ela parou de subir aqui. Então significa que ela chegou aqui num ponto que ela não sobe mais. E a partir daqui ela vai começar só a descer. Então, significa que se a temperatura for aumentando, até a velocidade da reação vai diminuindo. Deu para entender? Entendi. Obrigada. Deu. De nada. Aí, ó, os próximos exercícios, todos você vai ter que interpretar dessa forma. Aí, qualquer coisa, se voltar a dúvida, você me fala, viu? Você, não só você, né? Todo mundo que tiver com dúvida. Bom? Bom. Então tá, gente. Deixa eu tirar esse aqui, porque senão ele desce junto com o 4. Uai, quer mexer, não? Como é que tá isso aqui? Não. Vamos lá no próximo, hein? Então, a gente tem aqui a questão 2. O gráfico representa a variação da velocidade de reação em relação à variação da temperatura do ambiente de duas classes distintas de enzimas. Considerando a análise das informações contidas no gráfico, pode-se inferir que... Então, gente, dá uma lidinha nessa aí e me fala o que vocês acham. O que vocês querem? E se não tiver dado para entender o gráfico, vocês me falam que eu volto e aí a gente interpreta juntos.
E aí, gente, o que vocês estão achando dessa? Tô lendo. Tá lendo? Ah, tá. Ela é grande, né? A Bela já mandou, tá mandando tanta coisa aí. Ah, vou, gente. Os raciocínios. Ai, ai, Bela. Tá certa, né? Tem que. Que bom, porque você corrigiu e aí rolou. Rolou, né? Deixa eu ver aqui. Rolou que sair aqui da tela. Ó, gente, tô vendo que muita gente já mandou aqui, então vou começar a discutir. Então, o que ele vai mostrar, esse gráfico? Gente, ele é igualzinho ao outro, vocês repararam? Ele vai mostrar a velocidade de reação, vai mostrar as enzimas, né? E como que essa velocidade vai variar em função da temperatura. Só que o que acontece? Aqui a gente tem duas enzimas. A gente tem um gráfico que é da enzima A e um gráfico que é da enzima B. Gente, quando vocês olham para esse gráfico, o que vocês batem o olho e vocês conseguem me falar sobre o funcionamento dessa enzima? Antes de ver as alternativas, o que a gente pode falar? Que ambos têm resistência de temperaturas diferentes. Boa, que elas têm uma resistência de temperatura diferente, isso aí. E que elas funcionam em temperaturas diferentes, né? Olha só, por exemplo, a enzima A, se ela tiver na temperatura assim, na temperatura ótima, que a enzima B tá, ela já está muito tempo desnaturada. E a enzima B é a mesma coisa, né? Se a enzima B estiver na temperatura que a enzima A tá, ela já também não vai estar ativada, né? Olha só. Ela nem começou aqui a começar a agir um pouquinho. Ela ainda está zerada. Então tá, olha só. Ela fala, então a primeira a primeira alternativa fala assim: as enzimas representadas participam de reações distintas e em locais distintos ao longo do trato digestivo humano. Olha só, essa primeira parte da questão, se ela falasse assim, elas participam de reações distintas em locais distintos. Gente, essa aqui, ela é muito provável de ser verdade. Por quê? Olha só, uma funciona na temperatura dos 37 graus, né, por aí. A outra funciona na temperatura aqui, ó, dos 77 graus. Então, vocês percebem que é uma diferença muito grande, né? 77 graus é muito quente. Então, essa enzima aqui, elas fazem coisas diferentes, elas estão em locais diferentes. Mas agora, o ponto dessa questão é que ela fala assim, olha, ao longo do trato digestivo humano. Gente, ao longo do trato digestivo, significaria que quando a gente comesse alguma coisa, aquilo passasse, né, pelo nosso trato digestivo, chegasse em algum ponto que chegasse a 77 graus. Gente, nosso corpo não chega a... Beleza, Fernanda. Pode deixar.
Não vou achar que é falta de educação. Torcer para a bateria não acabar, viu? Mas então, olha só. A pessoa, se chegar a 77 graus, gente, a gente não aguenta, né? O nosso corpo, inclusive, ele funciona nos 37 graus, né? Essa temperatura média aí de 37 graus, porque é a temperatura que as nossas enzimas precisam para funcionar. Se essa temperatura varia, as enzimas vão começar a ter problema, né? Porque se nosso corpo superaquecer, né, tiver uma temperatura muito elevada, né? O que acontece? As nossas enzimas vão começar a desnaturar. Então, o que a gente pode dizer? Né? Que essa aqui está errada por causa disso, porque ao longo do trato digestivo humano, impossível chegar a 77 graus. Beleza? Mas agora tem uma outra questão que ela vai falar sobre trato digestivo e eu vou deixar para discutir ela com vocês quando a gente chegar lá. Mas aí tem uma coisa que vai interferir, né? As enzimas não vão ser todas iguais no nosso corpo. E aí tá. Ó, a B eu acho que ninguém marcou, né? Justamente por causa disso, porque ela tá aqui muito acima do estado febril de 40 graus, né, gente? A C, ninguém marcou também aqui, pelo menos no chat. A D, variações de temperatura a partir da faixa ótima interferem mais na velocidade de reação da enzima A do que na enzima B. Gente, é a mesma coisa, né? Dá para ver aqui que tá bem igual, né? A curva do gráfico. Então, significa que não interfere mais, não. Tá igualzinho. E aí, depois, a enzima B indica uma alta resistência ao calor, como as que ocorrem, por exemplo, em bactérias termófilas. Então, isso é verdade, né? Olha só, a enzima B, ela tem uma alta resistência ao calor. Olha isso aqui, gente. Né? 77 graus que a gente falou, é muito quente. Então, ela tem essa resistência ao calor. E as bactérias termófilas, você sabe o que significa termófilas? Alguém aí tem um palpite, pelo que a gente já discutiu sobre muitos dos a Carol falou da termófila? Ela falou na última aula dos vulcões com a gente. Fiquei chocada. Perfeito, então, né, gente? Bacana demais, então. Então, você já sabe o que é. Que ótimo. Então, gente, a resposta era justamente essa letra E, viu? Ficou dúvida nessa, gente? Pode passar. Vou passar, hein? Ó, essa aqui é parecida, vocês vão fazer ela super rápido. Então, ela mostra, vou só colocar essa parte só para vocês verem, mostra a atividade enzimática de uma determinada reação em função da temperatura. Então, mesma coisa. E aí, o que vocês podem me dizer sobre a seta? O que essa seta indica? Que é a temperatura ótima. Boa, isso aí. Então, é o ponto máximo que ela está assim, funcionando no seu melhor. Ih, gente, eu travei. Aqui deu que a minha internet tá. Tá. Beleza. Mas, então tá bom, gente. Isso aí. Muito bem. Então, ponto ótimo é aquele ponto que a velocidade de reação, né, tá máxima, que a enzima tá assim. Maravilhoso. Isso aí. Vamos para a próxima? Essa aqui, ela já vai fazer, esse gráfico vai ser um pouquinho diferente, olha só. Ela fala assim, todas as reações metabólicas, sejam elas anabólicas ou catabólicas, só ocorrem na presença de enzimas específicas. As moléculas enzimáticas participam da reação, mas não são consumidas ou modificadas no processo.
Por esse motivo, são chamados catalisadores biológicos. O gráfico abaixo indica as velocidades com que ocorrem as reações das enzimas 1, 2 e 3 em função do pH do meio. Com base no gráfico e em seus conhecimentos, é correto afirmar que... Então, vamos lá. O que vocês me dizem sobre essa aqui? Boa, Bela, você pensou numa coisa importante aí. A gente adora muito de rir com o chat da Bela, que ela vai mudando de ideia. Mas isso aí, você tá certa, viu, Bela? Tá certa de ir mudando de ideia. Não alternativa, porque a alternativa a gente ainda vai discutir. Ainda não vou falar o que é. Olha, eu fiquei sem saber o que é substrato. Seria como se fosse o pH? O substrato é... Porque toda reação, você tem o substrato, que é o que vai reagir, e o produto, que é o que vai ser formado. Então, o substrato é o que tem antes de reagir, e o produto vai ser o que é formado. Beleza? Substratos são os reagentes. Olha só, gente, vou começar a ler essa aqui com vocês, tá? Eu vou ler de trás para frente, porque a maioria de vocês mandou as últimas alternativas. Mas olha só. Então, ela fala assim, a letra E. A enzima 3 atua certamente no estômago. Gente, olha o pH aqui da enzima 3, né? Que ela atua, a faixa de pH que ela atua. E olha o pH dela ótimo. Vocês estão vendo que o pH ótimo dela é tipo 8,5? Se é 8,5, ele está depois do 7, né? Se ele está depois do 7, é básico. Aquilo já é básico. Então, ela não pode atuar no estômago, porque o estômago é ácido, né? Você já... Deixa eu ver. Isso. Quem que mandou aqui falando que... Foi você, né, Bela, que falou isso? Foi, Tá errado. foi a Fernanda. Isso aí. Boa. Então tá. Boa. A3D. AD. As três enzimas possuem a mesma temperatura ótima de ação. Não está falando de temperatura. Como que a gente vai falar de temperatura no gráfico que não está falando de temperatura, né? Está falando de pH. Então, isso aí não dá. Aí a C. Acho que a C me marcou, né? Mas as três enzimas atuam sobre o mesmo substrato. Né? Como é que você vai falar isso? E 2, elas atuam em condições muito diferentes, né? Então, muito provável que não.
E aí depois, a enzima 1 age numa faixa de pH mais estreita do que a 2 e a 3. Contrário, né, gente? Olha só. A 1 ela vem daqui, né, do pH próximo de 1 até o pH depois de 7, né? Essa é a faixa dela. Então, essa faixa é maior. Não é mais estreita, ela é mais larga. E aí depois a 2 fala assim, a enzima 2 pode sofrer desnaturação no pH 2. Olha só. Aqui no 2 não pega a faixa de pH da enzima 2. Se não pega a faixa de pH da enzima 2, significa que aqui, né, o pH 2 ele é muito ácido para a enzima 2. Então, ela vai desnaturar. Não vai conseguir funcionar, né? Ela vai desnaturar por causa do pH. Nesse caso, não é por causa da temperatura, é por causa do pH. Beleza? Deu para entender essa questão? Beleza. Eu associei desnaturar com temperatura, por isso que eu dei uma agarrada. Aí eu fiquei, gente, não fala de temperatura, não fala de temperatura. Aí no final, tá, então vou já. Mas boa, aí seu raciocínio foi muito bom. Você mandou até justificativas das questões aqui no chat, né? Por que, Amanda, que você ficou entre a E e a A, que eu não entendi? Eu fiquei entre marcar a A e a E. E eu achei que a E estava mais certa. Mas Porque então o agora você... pH do estômago, para mim, na minha concepção, eu achava que estava perto, né? Então estava certo. Então, agora você aprendeu que é o contrário. O pH do estômago, ele é bem menor que 7, né? Porque o estômago é ácido. Então, o pH do estômago, ó, tá por aqui. A enzima que poderia, né, talvez atuar no estômago seria essa enzima 1 aqui. Só que a gente não ia poder falar que ela certamente atua no estômago, porque, primeiro, não está falando de que são enzimas, né, humanas, e a gente não sabe aonde que essas enzimas estão atuando só pelo pH, né? Não significa que é porque é ácido que é um estômago. Pode ser outro lugar, né? Então, por isso a gente não pode falar nesse caso. Beleza? Mas por causa do pH também, porque o pH do estômago seria mais para cá, por aqui. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então, próximo, gente. A febre alta, essa é a única que não tem gráfico. Então, quem cansou de gráfico, aproveita para descansar nessa aí. A febre alta pode causar sérios danos ao organismo, pois a temperatura ótima de funcionamento para a maioria das enzimas humanas encontra-se entre 35 e 40 graus. Considerando a relação entre temperatura e atividade das enzimas humanas, é correto afirmar que a febre acima de 40 graus causa problemas porque... Não sei, quero todo mundo acertando, hein, gente? Vou mandar aí no chat. Boa, gente. Isso aí. Todo mundo acertando mesmo, hein? Gostei de ver. Então, é isso que vai acontecer. A enzima vai sofrer desnaturação e aí ela não vai se associar ao substrato. Se ela não vai se associar ao substrato, né? Aí não rola de acontecer a reação com a participação da enzima. Beleza, gente? Ótimo, hein? Gostei de ver. Então, vamos lá. Essa aqui é de VOF, então eu vou fazendo ela junto com vocês, tá? Porque eu acho que
que a de VOF é melhor a gente fazer assim. Ó, essa aqui tem um gráfico só para ilustrar também, ela é tranquila. Ela fala assim, ó. Primeira, as enzimas são formadas essencialmente por carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. O que vocês acham, gente? Essa é verdadeira ou falsa? Verdadeiro? Boa, por quê? É autoexplicativo. É autoexplicativo? Olha só, gente, porque a enzima é proteína, né? E proteína é formada de aminoácidos. E os aminoácidos, eles têm carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Beleza? Então, próximo. Mas eu não respondi que eu estava com dúvida no nitrogênio. Não tinha certeza do nitrogênio. Oh, mas então não esquece que aminoácido chama aminoácido porque é amino. Então, grupo amina que tem lá, grupo amina tem nitrogênio, né? Por isso que tem esse nome. E aí, então, aminoácido, o aminoácido forma proteína, proteína forma proteína. Enzima é um tipo de proteína, né? Então, a gente está... Se está falando de proteína, você tem aminoácidos, se tem aminoácidos, você tem nitrogênio. O nitrogênio não pode faltar, senão, se ele faltar, já era, não é aminoácido. Beleza? Então, essa aí, vocês não esquecem mais. Ó, gente, a segunda, velocidade da reação química aumenta proporcionalmente à temperatura. Falso, porque depende. Depende. Gente, e uma coisa que é importante a gente pensar é que ela não está aumentando proporcionalmente, nem nesse caso, né? Assim, só de você ver esse gráfico, nem se você pegar, se fizer essa reta aqui, né? E considerar só desse lado para o lado de cá, né? Para o lado esquerdo, que é esse lado que ainda está aumentando. Isso aqui não é proporcionalmente. Se ela aumentasse proporcionalmente, seria igual esse gráfico aqui, ó, da questão 1. Seria igual esse gráfico aqui, que seria uma linha reta. Né? Essa parábola aqui significa significa que não é proporcionalmente. Né? Ela aumenta aqui com o aumento da temperatura em uma determinada faixa, né? Porque em determinada outra ela não aumenta, mas também não é proporcionalmente. Beleza? Beleza. Vou passar então para a próxima. O consumo das enzimas durante o processo químico ocasiona diminuição da velocidade da reação química. O que vocês acham desse? Essa aí ela tem um ponto que é interessante. Falsa, por quê? Por causa da diminuição da velocidade, eu achei essa parte falsa. Olha só, se as enzimas, né, mais enzimas vão sendo utilizadas, se elas vão sendo ocupadas, né, com o substrato, a velocidade realmente ela vai aumentando. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui com vocês. Gente, enzima é consumida na reação? Não, né? Enzima não é consumida, ela vai ajudar ali a reação, mas ela não vai ser consumida. Então, ela fica, depois ela vai ser reutilizada, né? Então, ela nem é consumida. Mas legal que você chama a atenção disso, ô Amanda, porque mesmo se, né, a gente não estivesse falando aqui de consumo da enzima, estivesse falando assim, a enzima está se ligando, né, ao substrato e tudo mais, não é a diminuição da velocidade, né, da reação química. Então, beleza. A 3. Os gráficos representativos da velocidade de uma reação enzimática em função do pH e da concentração do substrato são semelhantes ao apresentado na figura.
que vocês acham dessa? Essa questão aí, ela tem uma pegadinha. Achei falsa também. Por quê? Porque ele não representa a velocidade. Ó, os gráficos que representam a velocidade, os gráficos representam a velocidade, né? Igual aqui tem um V, que é esse V de velocidade. E ele é muito similar, né? Se você for ver assim, ele é similar a esse aqui, que fala do pH. E ele é similar a esse aqui que fala da temperatura. Mas agora ele está falando uma outra coisa aqui que é muito estranha, olha só. Ele fala assim, os gráficos que representam a velocidade de uma reação enzimática em função do pH e da concentração do substrato. A gente ainda não viu, né, gráfico que fala da concentração do substrato. Mas vocês vão ver, gente, que é diferente, né? Lembra aqui que a Amanda acabou de falar, né? Quando as enzimas são todas participando, né, de reações, então elas são todas ocupadas, a velocidade vai aumentar. E ela vai aumentar até um ponto que quando todas as enzimas estão ocupadas, ela está na sua velocidade máxima, aquela reação acontecendo, né? Então, o gráfico ia ser muito diferente, ele não ia cair. Beleza? Beleza. E aí, depois aqui, por último, a 4. As enzimas sempre desencadeiam o mesmo tipo de reação, porque sempre apresentam coenzima ou grupo prostético. Gente, essa aqui, olha só, ela já fala assim, ó, as enzimas sempre desencadeiam o mesmo tipo de reação. A partir daqui já tá errado, né? Porque a enzima, ela pode, por exemplo, né, ela pode catalisar uma reação de síntese, né, que é uma reação de formação de alguma coisa, ou ela pode catalisar uma reação de quebra, né? Então, só com esse exemplo a gente já sabe que não é sempre o mesmo tipo de reação. Beleza? Beleza. Ó, gente, tem essa aqui que eu acho que vocês vão, talvez, não sei se vocês vão ter dificuldade com ela, né? Mas depois vocês podem me falar. Mas eu queria discutir essa aqui que eu combinei de discutir na semana passada, no final da monitoria. Então, vou pular aquela, tá? Vou pular essa aqui. Só para a gente conseguir discutir essa questão, ela estava na lista anterior. E a gente acabou de falar de uma coisa parecida. Então, olha só, o gráfico a seguir mostra como a concentração do substrato afeta a taxa da reação química. Olha só, gente. Exatamente aquilo que a gente falou. Ó, aqui não está falando da temperatura, aqui não está falando do pH, aqui a gente está falando de concentração do substrato. Então, isso significa que, olha só, enquanto maior a concentração do substrato, e aqui, né? A gente está falando, então, a concentração do substrato para cá, ela está subindo. Então, é como se, por exemplo, alguém estivesse colocando, à medida que for andando, né, na horizontal aqui, é como se alguém estivesse colocando mais substrato lá, então mais coisa para reagir. E tem uma quantidade determinada de enzima, e aí aqui a gente tem um gráfico que sobe, né? Então aqui sobe essa taxa de reação. Ela aumenta, 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 e uma hora ela fica parada. Alguém sabe me falar por que ela fica parada quando chega aqui? Ela fica parada não, né? Ela fica constante. Alguém consegue me falar? Tem um palpite? Podem fazer uma questão enquanto isso, gente. Vou deixar vocês pensarem com calma. Mas, se alguém quiser me falar por que ela ficaria constante, pode abrir o microfone, então mandar no chat.
Pois é, Guilherme, mas por que que ela está na taxa máxima? Essa é a taxa máxima mesmo, né? A taxa máxima de reação. Isso significa que ela não vai subir daqui, né? Porque seria o ponto ótimo dela? O ponto que ela não ia desnaturar? Não, olha, essa não tem a ver com o ponto ótimo, porque a gente não está alterando as condições que aquela enzima está. Então, por exemplo, ela não está num lugar com uma temperatura maior ou menor, ou ela não está com o pH variando também, né? A gente está falando da concentração do substrato. Então, você tem uma temperatura determinada, um pH determinado, isso não está variando nesse gráfico. A única coisa que está variando é a concentração do substrato. Então, igual eu falei com vocês, é como se tivesse alguém colocando mais coisa para reagir lá, né, no mesmo espaço, então está aumentando a concentração do substrato. Olha que legal, gente, essa questão. Olha que interessante. Quando você tem, vamos supor que você tem 10 enzimas, vou colocar um número bem simples, né, para a gente conseguir, só para a gente pensar. Mas você tem 10 enzimas ali naquele espaço. E aí você tem, você quer fazer, você vai pegar, por exemplo, lactose, né, gente? Vocês acabaram de ver o que é a lactose, né? Você precisa da lactase para quebrar a lactose. Então, tá. Então, olha só. Você tem 10 enzimas lactase que você vai colocar para poder fazerem a quebra da lactose. Aí você vai e coloca aqui, né? Nesse ponto aqui, que eu tô... Vou até pegar uma canetinha. Nesse ponto aqui, você colocou uma lactose. Então, você tem 10 enzimas lactase, né? Você tem 10 lactases para uma lactose. Gente, vocês concordam que... Tá, beleza. Reagiu com um tanto de enzima à toa, né? E aquela lactose foi quebrada. Mas aí depois você colocou 2 lactoses, depois você colocou 3 lactoses, depois você colocou 4. Olha que legal. Se você tinha 10 lactases lá, pensa comigo que aquelas lactases que estavam lá, aquelas enzimas que estavam lá, elas estavam meio que à toa. Então, a hora que você colocou um substrato lá, tinha uma enzima à toa, ela foi lá e catalisou a reação, né? Ela estava meio que esperando para aquela reação acontecer. Então, quando você tem, nesse caso, né, que você está aumentando a concentração do substrato com uma quantidade, você tem uma quantidade de X de enzima, a concentração de enzimas não está variando, né? Se você está aumentando a concentração do substrato, você está colocando mais substrato ali para aquele substrato participar da reação, né, ser catalisado. Então, olha só, ele vai sendo colocado e a enzima vai lá e nesse caso que a gente está falando, né, que a gente está falando de uma lactase, então você vai colocando mais lactose e as enzimas que estão à toa, elas já pegam rapidinho e já quebram a lactose, né? Só que, pensa comigo, se no momento você coloca 10 lactoses e você tem 10 lactases, vocês concordam comigo que todas vão ficar ocupadas? Sim, né? Porque se você tem 10 enzimas para 10 substratos, né, que vão ser quebrados, todas vão ficar ocupadas. Então, se você colocar 11, não vai adiantar, não vai fazer aquela reação ficar mais rápida, né? Assim, acontecer mais daquela reação, porque a gente está falando de taxa de reação, né? Então, aquela reação não vai acontecer mais, porque você tem mais lactose se todas as lactases estão ocupadas. Então, essa taxa máxima significa que todas as enzimas já estão associadas a substrato, então todas já estão funcionando. Então, não adianta, se você aumentar a concentração do substrato, as enzimas vão ter o tempo delas para fazer as coisas.
né? Então, elas vão ter aquele tempo de catalisar a reação e depois partir para a próxima. Então, por isso que essa é a taxa máxima de reação. Significa que todas as enzimas ali estariam ocupadas. Beleza? Deu para entender isso, gente, que eu falei? Fez sentido? O que é essa Sim. taxa máxima? Fez? Ai, que bom, gente. Então, eu acho que com isso deu para responder, então, a questão, né? Então, vou entender que deu. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me falar e eu volto, tá? Semana que vem eu volto. Se vocês quiserem me mandar no WhatsApp, vocês podem mandar também, que eu mando áudio, eu explico, que a gente... para ninguém ficar com dúvida, beleza, gente? Beleza, teacher. Então, tá bom. Ô, gente, já deu tempo de vocês, né? Vocês devem estar cansados já, porque passar o horário já não é muito legal. Agora, passar o último horário é muito triste, né, gente? Não pode, não. Mas, ó, então qualquer dúvida depois vocês podem me falar, viu? Podem me procurar. E a gente vai se falando aí. Boa semana para vocês. Agora a semana tá no finalzinho, né? Amanhã tem aula, tem monitoria, mas depois final de semana. Esse final de semana, inclusive, vocês vão fazer simulado, não é? Sim. A Ai, matéria toda de biologia, né? Trágico. isso. Tá. A gente já colocou as questões lá, né? Questões. Espero que vocês consigam fazer com tranquilidade. Gente, eu acho que vocês vão fazer com tranquilidade, sim, viu? Vocês vão ver que vocês estão muito preparados. E aí, depois que vocês fizerem, né, as dúvidas todas a gente pode tirar aqui na monitoria. Vocês me falam, se vocês quiserem que a gente faça uma monitoria para tirar as dúvidas do simulado, a gente faz, a gente depois faz isso. Beleza, gente? Vou ficar tomando mais tempo de vocês, não? Vão lá terminar de arrumar as coisas, né, para poder daqui a pouquinho a gente dormir e acordar amanhã cedo. Beijo, gente. Até mais, viu? Tchau, tchau. Boa Beijo, noite. teacher. Obrigada. Boa Boa noite. noite.